Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde, meus grandes amigos do Brasil inteiro. Também de algumas partes do país, aliás, de algumas partes do universo, né? De outros países que sempre têm entrado em contato com a gente, têm comentado aqui. E eu fico muito feliz de saber que tantas pessoas estão assistindo os meus vídeos. Eu fiquei muito surpreso hoje com uma pessoa que me disse que depois que está assistindo os meus vídeos, ela considera que está fazendo um curso. Eu fiquei muito feliz com isso, de saber que eu estou podendo contribuir com alguém dessa forma. Então eu peço a vocês que gostam do meu trabalho, dá um joinha para mim aí. Você que ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva. Você que está assistindo pela primeira vez hoje, se inscreva no meu canal. Você não vai perder, você só vai ganhar. Meus irmãos, hoje eu quero tratar de um tema muito interessante. O título do meu vídeo faz uma pergunta. A Bíblia contém o nome Jeová no Novo Testamento? Né? Então esse tema é um tema bem sugestivo. Eu posso garantir para vocês, a Bíblia não contém o nome Jeová no Novo Testamento e não deveria conter em parte nenhuma da Bíblia. Né? Em parte nenhuma do restante da Bíblia não deveria conter o nome Jeová. Sabe por quê? É porque esse nome ele foi inventado mais de 700 anos depois que terminou a escrita da Bíblia. Foi no século 8 depois de Cristo que um clérigo católico juntou ali as consoantes do tetragrama sagrado com as vogais de Adonai e formaram esse nome. Mas também podia ser Javé. Isso não quer dizer que tem que ser Jeová. Poderia ser Iavé. Né? Então poderia ser muitos outros nomes. Né? Uma vez que a pronúncia correta do nome de Deus, nenhum ser humano sabe. Mas aí você pode me questionar. Olha, mas a TNM, a Bíblia das Testemunhas de Jeová, contém o nome Jeová mais de 7.000 vezes. E só no Novo Testamento, 282 vezes. Bom, aí eu posso te garantir. A TNM, ou seja, a Bíblia das Testemunhas de Jeová, é uma Bíblia adulterada. É a Bíblia mais adulterada do mundo. Ela foi copiada por eles para defender os interesses deles. Portanto, se vocês observar, toda a tradução da Bíblia, ela traz ali o nome do seu tradutor. E a TNM, ela não tem o nome do tradutor. É porque ela foi copiada pela Torre de Vigia e eles fizeram muitas mudanças, segundo as suas conveniências, né? Retiraram textos, retiraram colchetes, e em todos os textos, preste atenção, meus irmãos, em todos os textos que existia a palavra Senhor, ou seja, Kyrios em grego, se referindo a Jesus, eles trocaram pela palavra Jeová. Né? Agora, a Bíblia mostra para nós que só existe uma pessoa no mundo que sabe o nome de Deus, que sabe a pronúncia correta do nome de Deus. Uma pessoa só no mundo é que sabe qual que é a pronúncia que os israelitas pronunciavam. Vamos deixar que a Bíblia responda para nós quem é essa pessoa que sabe a pronúncia do nome de Deus. Apocalipse capítulo 19, versículos 11 a 13. Aqui diz assim, ó. Aqui vai mostrar quem é a única pessoa que conhece a pronúncia do nome de Deus. Aqui diz assim: eu vi o céu aberto e apareceu um cavalo branco. E aquele que estava montado nele chama-se Fiel e Verdadeiro. E ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas ardentes. E na sua cabeça há muitos diademas. Ele tem um nome escrito
que ninguém conhece, exceto ele mesmo. Ó, essa pessoa tem um nome escrito que ninguém conhece, exceto ele mesmo. E está vestido com uma roupa manchada de sangue, e ele é chamado de a palavra de Deus, ou seja, o verbo de Deus. Então já dá para você saber quem é essa pessoa, essa única pessoa que sabe a pronúncia do nome de Deus. É o verbo de Deus, Jesus Cristo. Ele é o único que sabe, ele é a única pessoa no mundo que sabe a pronúncia do nome de Deus. Mas como as testemunhas de Jeová diz que Jesus Cristo é irmão deles, né? É irmão do corpo governante, né? Eu não sei se Jesus Cristo é irmão deles, não. Não tenho muita certeza disso, não. Agora, meus irmãos, existe um texto que, para falar em matéria de adulteração, existe um texto, o texto de Romanos, capítulo 10, versículos 13. Ali, eles conseguiram colocar o nome de Jeová naquele texto. Mas eu vou falar. Essa falsificação de colocar o nome Jeová em Romanos, capítulo 10, versículo 13, é a maior aberração do século 21. Eles devem ter feito um malabarismo muito grande para colocar o nome Jeová naquele texto. E eu vou mostrar a vocês por quê. Vamos primeiro ler o texto. Romanos capítulo 10, versículo 13. Aqui diz assim, ó. Pois todo aquele que invocar o nome de Jeová será salvo. Mas será que tem esse nome de Jeová aqui, nesse texto? Nesse texto de Romanos capítulo 10, versículo 13? Eu acho que tem um equívoco muito grande aqui, né? Portanto, eu gostaria de convidar a vocês, para vocês analisar comigo esse texto, mas agora observando o contexto, observando o que vem antes dele, para nós ver se esse texto está se referindo a Jeová ou a Jesus Cristo. Vamos ver, vamos analisar o contexto. Vamos analisar a partir do versículo 9. Vamos ler Romanos, capítulo 10, versículos 9 a 13. E vamos ver se aqui está se referindo ao Pai ou se é a Jesus Cristo. Romanos 10, 9 a 13. Aqui, o capítulo 9, o versículo 9 diz assim: Pois se você declarar publicamente com sua boca que Jesus é Senhor, e no seu coração tiver fé que Deus o levantou dentre os mortos, você será salvo. Então preste atenção. Se você declarar publicamente com sua boca que Jesus é Senhor, e no seu coração tiver fé e que Deus o levantou dentre os mortos, será salvo. Então prestou atenção? Se você declarar publicamente com sua boca que Jesus é Senhor, será salvo. Agora vamos o versículo 10. Porque com o coração se exerce fé, visando a justiça, mas com a boca se faz declarações públicas, visando a salvação. O 11. Pois certas passagens das Escrituras diz: ninguém que baseia nele a sua fé ficará decepcionado. Ninguém que baseia a sua fé em Jesus Cristo ficará decepcionado. Pois não há distinção entre judeus e gregos. O mesmo Senhor está sobre todos e é rico para com todos os que o invocam, Jesus Cristo. Agora o 13 vem a aberração. Pois todo aquele que invocar o nome de Jeová será salvo. De onde foi que eles tiraram esse Jeová aqui? Preste atenção, meus irmãos.
Vamos voltar no versículo 9, vamos repetir. Pois, se você declarar publicamente com sua boca que Jesus é Senhor, não está falando de Jeová não, que Jesus é Senhor, e no seu coração tiver fé que Deus o levantou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se tem fé visando a justiça, mas com a boca se faz declarações públicas visando a salvação. Pois, o 11, preste atenção no versículo 11. Pois certa passagem das Escrituras diz: ninguém que basear nele, está falando aqui de Jesus, ninguém que basear nele a sua fé ficará decepcionado, pois não há distinção entre judeu e grego. O mesmo Senhor Jesus está sobre todos e é rico para com todos os que o invocam. Quem invoca Jesus. Agora o 13. Pois todo aquele que invocar o nome de Jeová será salvo. Onde que eles tiraram esse Jeová aqui, meu Deus do céu? Pelo amor de Deus. Vai trapacear outro para lá? Pelo amor de Deus, nunca vi isso não, é? Então, olha, meus irmãos. Está mais do que provado que esse texto de Romanos, capítulo 10, versículo 3, fala de Jesus. Isto que eles fizeram aqui é uma fraude. É uma fraude teológica. Né? Isso que eles fizeram aqui, talvez porque o corpo governante não conheça um texto muito interessante da Bíblia. Apocalipse 22. Apocalipse 22. Apocalipse 22, 18 e 19 diz assim: declaro, pois, todo aquele que ouvir as palavras dessa profecia, desse rolo, e alguém fizer um acréscimo dessas coisas, Deus o acrescentará as pragas que estão escritas neste rolo. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras desse rolo, desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas nesse rolo. Então, portanto, corpo governante, vocês fizeram uma trapaça. Vocês estão mentindo para as testemunhas de Jeová. Não existe essa palavra Jeová nesse texto de Romanos capítulo 10, versículo 13. Né? Vocês não conhecem a Bíblia, ou vocês estão fazendo isso de má fé. Vocês estão abusando. Vocês estão fazendo isso porque vocês, corpo governante das testemunhas de Jeová, vocês não acreditam na Bíblia. Vocês estão usando a Bíblia como meios de ganhar dinheiro. Vocês estão usando a Bíblia como ferramentas para ganhar dinheiro. Estão usando essas pobres pessoas que são ignorantes na fé, que são ignorantes, para que acreditem em vocês. E vocês estão enriquecendo, cada vez mais enriquecendo às custas desse pessoal. Vocês estão trapaceando. Isso aqui é uma fraude. Não existe essa palavra Jeová nesse texto de Romanos, capítulo 10, versículo 13. Tá?